Bom dia, meus amigos. Com a graça de Deus, de Jesus e de Maria Santíssima, de toda a espiritualidade, estamos aqui novamente para dar continuidade aos nossos estudos. O tempo passa muito rápido, mas com a bondade e com a misericórdia de Deus, nós temos recebido essa chance, de dar continuidade aos estudos. Tanto é que já estamos na lição número 35. E hoje Emmanuel vai fazer o seu comentário específico no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 32. Lá nós temos, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20, nós temos a parábola do semeador. Todos vocês conhecem ela. São os diversos solos onde a semente é jogada, não é? Mas, e no versículo 26 ao 34, nós vamos comentar o 32, os teólogos dão o nome dessa passagem de a parábola do desenvolvimento inconsciente, ou seja, da semente. Porque, olha, Emmanuel vai tirar apenas um fragmento do versículo 32, mas nós estamos aqui porque Jesus vai dizer anteriormente com que se parece o reinado de Deus. E aqui nós estamos na parábola da semente de mostarda. Mas Emmanuel só tira essa partezinha para que nós não venhamos a distrair o nosso pensamento, a nossa cabeça, com aquela ideia do crescimento, da ramificação, que nós vamos falar mais na frente da semente de mostarda. Nós temos que prestar muita atenção nessa frasezinha pequena que Emmanuel extrai do Evangelho, que é importante. É aqui que está o fundamento da questão. Mas tendo sido semeado, cresce. O que está sendo semeado que cresce? A semente. É ela que se transforma. A semente é aquela que abre mão de si para que outro ser venha surgir. Mas que semente é essa que Jesus plantou aqui? É o Evangelho, é a sua palavra, é a vontade de Deus aqui na terra. E Jesus, essa foi uma experiência própria que Jesus passou, semeando em todos os solos, não é? Várias sementes caíram à margem do caminho, outras caíram em solo pedregoso, outras caíram em solo onde havia muitos espinhos e ela foi abafada, né? E é aquela que caiu em terra fértil. Mas o que é? O que nós podemos entender dessa parábola? Porque Jesus fala aqui por parábolas, não é? E no início desse capítulo, os apóstolos, assim que ele encerra a parábola do semeador, eles perguntam para ele: mestre, como podemos entender essa passagem? Aí ele diz: mas se vocês não entenderam essa parábola, como vão entender as demais? Não é? Então o que nós podemos captar aqui? Essa experiência que Jesus fez, Jesus não selecionou o solo, Jesus não foi seletista de forma alguma. Ele semeou em todos os solos. Mas que solo é esse? É o coração e a mente dos homens. Não é? Ele não selecionou, ele não foi parcial, ele não separou, ele não teve privilégios para ninguém. Não é? Ele não privilegiou a ninguém, ele semeou em todos os corações. E esse é o objetivo. Por isso que Emmanuel dá aqui o título de semeadura. Não é? Mas olha, tendo sido semeado, cresce. Então essa experiência que Jesus, nós podemos entender o que foram o solo rochoso? A mente, nós podemos dizer assim, dos fariseus. A mente endurecida, o coração recrudescido pelo legalismo da lei, pela literalidade da lei. Porque é interessante nessa passagem, por que será que Jesus, do versículo 21 a 25, somente 4 versículos ali na narrativa de Marcos, ele coloca aquela parábola da lamparina, que quando se acende uma lamparina, não pode colocá-la debaixo da mesa, e sim no candeeiro para que todos vejam. Por que ela está exatamente fazendo a interligação dessas duas parábolas, a do semeador e da semente de mostarda? Porque o povo judeu, os nossos irmãos hebreus, lá com Abraão, até a formação específica da tribo de Judá, quando eles chegam em Jerusalém, eles receberam lá na aliança e na promessa a semente, aquela luz.
E o que eles fizeram? Eles a colocaram debaixo da mesa. Eles a velaram, eles abafaram essa semente somente em si mesmos, na sua tribo, entendendo ser o povo escolhido e o privilegiado, e não disseminaram. Eles impediram que ela crescesse, ou seja, tendo sido semeado, cresce. Ela não cresceu, ela não expandiu. Eles confinaram a luz em si mesmos. Eles não ramificaram. Por quê? Quando é semeado, cresce, não tem como nós, seres humanos, não depende de nós conter a evolução e o crescimento dessa ramificação da semente. Não está no nosso poder, não cabe a nós. Então, por que Jesus também? A multidão é aquela que não tem compromisso, ainda não tem vínculos, por estarem saturados daquela forma como eles estavam vivendo, eles procuravam um meio de renovação. Então a multidão apenas acompanha. Muitos se converteram, seguiram e outros voltaram atrás. Mas outro solo, aquele que quando vem as provações, aí ele abandona, não é? Ou seja, um entusiasmo superficialismo, a instabilidade das multidões. Mas Jesus, o importante era semear, porque a partir do momento que foi jogada a semente, que é a palavra de Deus, dita aos homens por Jesus, não é? Então não tem como mais conter isso. Ela não comporta mais de forma alguma, porque a semente, essa parábola agrícola, né? Porque Jesus fala muito das parábolas agrícolas, as parábolas pastoris, as parábolas da pesca e outras que nós podemos ter o entendimento na leitura do Evangelho de Jesus. Então, mas nenhuma delas, Jesus semeou aonde então? No Espírito, no nosso interior, na nossa essência, não é? Então, não comporta mais aqui estagnação espiritual. Por quê? Porque a semente, ela em si mesma, ela tem vida, vitalidade, força. Então, o reinado de Deus, aqui, por que ela não... O tema central aqui que nós estamos falando é o reinado de Deus. Mas aqui também é um dos reinos de Deus. Aqui não é uma das moradas do Pai. Então, por mais que nós sejamos recrudescidos, teimosos, né, custamos a entender, a abrir o nosso coração e a nossa mente para entender, depois que ela foi semeada, não tem mais como conter. Então, por que ela é inconsciente? Porque o semeador, o agricultor, ele joga a semente durante a noite, como está lá, e a terra por si só faz o processo. Ele não sabe. A semente é uma só. A semente é uma só. Agora, os solos é que são diferentes. Somos nós. Nós não somos diferentes uns dos outros, não pensamos uns dos outros. Nós não somos seres inteligentes da criação, mas somos seres individuais. Não é? Então, mais uma vez, a gente tenta colocar as parábolas, para ficar bem entendido, a capacidade de compreender, de ter um entendimento das parábolas, não é puramente intelectual, não é intelectualismo. Conhecimento, estudar, é de fundamental importância. Mas aqui, como em tudo que vem do Cristo, nos ensinamentos de Deus, naquilo que tem que mudar a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso entendimento da vida, a nossa relação com o nosso semelhante, exige uma disposição interna. Temos que ter uma disposição interna. Quando nós ouvirmos, não é, essa semeadura, esse entendimento, quando nós escutarmos outro irmão semeando a palavra do Cristo no seu entendimento, né, para que nós possamos o que? Aceitar esses ensinos e nos aprofundarmos nele, no entendimento, não é? Porque nós temos aqueles irmãos que são incrédulos, que não acreditam em nada e nem sabem por que não acreditam. Estão esvaziados em si mesmos, desiludidos dos padrões de vida em todos os aspectos da sociedade que nós vivemos. E tem aqueles que já estão precavidos, já estão contra, antecipadamente, já estão prevenidos e contrários àquela semente, aos frutos daquela semente, porque ela vai incomodar o status quo daqueles que vivem naquela época. Essa era a classe farisaica, sacerdotal, os doutores da lei. Por isso que eles confabularam o tempo todo contra Jesus. Então, todos esses mecanismos de recusa nos tornam incapazes de ter o entendimento dos parâmetros do reinado de Deus. Porque quando Jesus diz o reinado de Deus se parece com várias parábolas, ele fala com isso. Então ele está nos dando uma ideia do que é o reinado de Deus. O reinado de Deus é regido
por leis, por princípios naturais e divinos que por si só, não é, ditam as regras. Então, nós temos que entender que o que ele está dizendo para nós aqui é como é uma ideia mínima, pequena ainda, de como se procede no reinado de Deus. Se nós pleiteamos esse reinado, uma morada melhor quando desembarcarmos daqui da terra, quando retornarmos ao plano espiritual, a ideia da nossa conduta e do nosso comportamento, ele está dando para nós um parâmetro para que nós possamos pleitear um lugar melhor. Não é? Então, essa semente, ela tem a vitalidade, a força em si mesmo, não depende de nós, a sua dinamicidade. Então, o que está dizendo? O evangelho de Jesus, ele é a síntese, ele é a semente da vida, né? E essa semente é que nos traz essa transformação. Se nós tivermos no nosso coração e na nossa mente um solo fértil, aberto, não é? E aí nós vamos ter uma compreensão melhor disso, não é? Então, Jesus deixa bem claro para nós que essa semente, que é a vida, muitos a recusam conscientemente, mas aqui nós estamos falando do crescimento inconsciente, assim como é a semente da vida, assim como é o planejamento familiar, né? A nossa reprodução humana. Há muitas concepções que são planejadas. Elas estão dentro do casal, da família, planejada para receber. Outras não são planejadas, mas são bem-vindas. Outras não são indesejadas, mas não tem como conter esse processo e nós não sabemos. Porque a semente tem vida em si. Ela traz em si essas potencialidades. Como o evangelho do Cristo semeado dentro de nós, não tem mais como a humanidade conter a ramificação, a expansão dessa semente. Não é? Nós podemos recusar, mas nós vamos ver as consequências dessa recusa. Não é? Então, o tema central que nós entendemos aqui, para continuarmos a nossa questão, é que, primeiro, é um parâmetro do reinado de Deus, não é? E que é inevitável esse crescimento, não é? Que ela se expanda. Assim nós temos lá na semente de mostarda, né? Então, olha, diz Emmanuel, é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ou seja, a substância, ousia do grego, a essência, o que está por trás, o que está dentro de nós em nossas atitudes. Está partindo de onde? Qual a nossa intenção nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa conduta. Nós temos que verificar isso para ver o que nós estamos semeando. Qual é a semeadura? O que nós estamos, a partir de quando nós recebemos esse plantio, não é? Essa semente em nós, como nós estamos externando, ramificando, dando crescimento e continuidade nesse processo ininterrupto da semente, não é? Então, quando nós sabemos então que o seu crescimento é inevitável, né? Porque esses fatos, por que nós somos inconscientes? Eles estão muito além, meus irmãos, muito além da nossa compreensão, daquilo que nós podemos explicar, daquilo que nós podemos compreender e que não está em nossas mãos e das realizações humanas. Vai muito além da nossa capacidade. Mas se nós a aceitarmos como um solo fértil e trabalharmos e empenharmos e dedicarmos, né, empenharmos os nossos esforços para corresponder, né, na expansão dessa semente, conforme o Cristo semeou a vontade de Deus aqui no nosso plano, então nós vamos caminhar, nós vamos ser também semeadores. Não importa também o solo, nós não podemos ser seletistas, porque o Cristo não foi. Ele enfrentou todos os tipos de solo, os solos que o rejeitaram. Não é? E assim também nós temos que fazer. Mas também aqueles irmãos que também estão semeando em conformidade com seus preceitos e seus princípios, nós também temos que estar abertos para receber essa semente, não é? Então segue Emmanuel, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, porque todas as moradas do Pai têm as suas regras, as regras de conduta. Nós temos as regras e as leis divinas, que são os princípios, mas nós, homens, também estabelecemos regras de comportamento, de conduta uns com os outros, para que possamos conviver de forma confortável, agradável
e dentro dos parâmetros de uma lei, senão nós vamos viver na anarquia, não é? Regulamentos do mundo que os compelem, ou seja, nos impulsionam a determinadas atitudes, a determinadas semeaduras, a determinados modos de semear, positivos ou negativos, bons ou maus, não é? E é imprescindível, então, olha, examinar a qualidade, a essência, não é? De sua conduta, de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias da vida. Porquanto é da lei de Deus, olha, é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. Agora, aqui que é o problema: para o bem ou para o mal. É aqui que nós temos que aprender. Se nós estivermos abertos para o Cristo, nós vamos saber distinguir o que estamos semeando e que semente também nós estamos recebendo. Qual é a qualidade do fruto que nós estamos plantando? Qual vai ser as consequências dos frutos que nós vamos colher, não é? Porque tudo isso faz parte da lei universal. Tudo isso está regido por princípios universais, não é? Porque na multidão, nós falamos, a semente é uma só. Mas na multidão, não é? Na existência, o joio e o trigo estão juntos, não é? Mas por isso que o Cristo diz: deixai que quem vai ceifar, não é o Pai? Porque nós somos seletistas, não é? Ainda na multidão, então, está o joio e o trigo, mas ainda o quê? Sem raiz, ainda não ramificou, ainda não está fortalecido. A raiz ainda não está bem solidificada aonde? Na palavra, no evangelho, nos ensinamentos, porque ainda nós não correspondemos aos ensinos que o Cristo trouxe para nós, não é? Mas ela está ainda sem raiz de uma forma proporcional. Alguns já receberam, outros receberam mais, outros receberam, têm um entendimento mais completo, outros já aceitaram e já estão a caminho e estão auxiliando aqueles que ainda não abriram seus corações, ainda não se tornaram solos férteis, não é? Então, ramificar, por que nós temos que ramificar e expandir? Para que todos, não é? Nós entendemos a mostarda, o crescimento dela não é vertical, para cima, não. Elas são ramos, eles ramificam horizontalmente, não é? Ela precisa ser ramificada aonde? No solo, ela expande horizontalmente, então ela precisa ser expandida em todos os solos, em todos os povos, em todas as nações, em todos os corações, em todos os credos. O homem tem que receber isso dentro dele para a humanidade. Foi isso que nossos irmãos judeus não fizeram. Eles conteram a ramificação. É como se eles tivessem cercado o plantio e ficou só no seu povo. Não é? Então eles não abriram mão, a semente tem que abrir mão de si para gerar vida em outros. E isso é que é o evangelho do Cristo. Ele gera vida, ele gera transformação, não é? Então para que nós, os homens, os pássaros na comparação, possam se aninhar na sua sombra, se aninhar, se serem acolhidos por essa semente e daí ramificar, plantar, replantar, reimplantar a vida. Não é? Então, segue Emmanuel, o bem semeia a vida, não é? O mal semeia a morte, a estagnação espiritual. Por isso que aqui não comporta estagnação espiritual. O primeiro é o movimento evolutivo, olha, na escala ascensional. O bem, os fundamentos do amor nos elevará, não é? Ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Não é a condenação, é diferente, é a estagnação espiritual. Por isso que vamos ter, por isso que de vidas em vidas, não é? De uma forma sequencial, encarnando e reencarnando, por um processo doloroso, quando nós não abrimos mão de nós mesmos, não nos tornamos solos férteis para o bem, não é? Nós repetirmos. E nós temos então a segunda morte, que nós sempre falamos aqui, que Paulo fala, que é a morte espiritual. Não é só a do corpo, não é? Porque na plantação é que nós vamos poder o quê? Distinguir, né? Os corações, que os corações, eles se confundem. O bem e o mal, conforme o quê? A evolução moral. Ela é semeada nos nossos corações, mas dentro de nós. Cada um tem o seu patamar de evolução. E é lá dentro é que cada um de nós podemos confundir esse processo. Mas se nós estivermos alicerçados no Evangelho de Jesus e formos um coração acolhedor, um solo fértil, não é?
esse não será como Paulo diz, ou como Cristo diz, quando essa semente morre abafada, não é? Ou por um solo petrificado, um solo arenoso, esse solo fica prejudicado. Que solo é esse? Não é um solo que não vai dar mais semente, não vai produzir, não. Esse solo é o nosso coração. Ele não vai gerar mais o bem, o amor, os princípios da lei divina e das leis naturais, não é? Então segue Emmanuel. Muitos espíritos, de corpo em corpo, olha, de reencarnação em reencarnação, nós vamos repetindo essas tarefas, como comentamos nas duas passagens, a 34 e a 33. São sequências, estão tudo ligado, não é? Nada é separado nos ensinos do Evangelho e Emmanuel dá uma sequência perfeita em todos esses assuntos, não é? Olha, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. Olha, por milênios continuamos no mesmo processo. Porque é interessante, eu vi uma frase de Raul Teixeira, onde ele diz, né, que esse processo ascensional de elevação, de evolução, ele é e deve ser uma parceria com Deus. Nós temos que estabelecer uma parceria com o Evangelho, com a palavra do Cristo, com o Cristo, com a sua vibração, com a sua força, com o seu amor e com Deus. Se nós, ele que é o semeador maior, não é? O Pai é o dono dessa terra, não é? Ele é o Criador. Cristo veio semear a sua vontade, a sua palavra e os seus ensinos, não é? Então, se nós estivermos em parceria com eles, nós também seremos. Nós absorveremos esse fruto como um solo fértil, mas também seremos bons semeadores, bons disseminadores. Expandiremos, ramificaremos em outros corações também esse princípio, né? Porque às vezes nós entendemos que a vida ela é um jogo, que nós estamos aqui brincando, mas não é. A vida e tudo que envolve as circunstâncias humanas são questões seríssimas, que estão envolvidas com regras que nós sabemos que são fixas, porque as leis divinas, nós temos o livre-arbítrio, mas as leis e os princípios são imutáveis. E nós precisamos entender isso e nos sujeitar a isso, porque as leis divinas e os princípios naturais não dependem da vontade ou da ação humana. Não é? Tudo traz consequência, não é? Essas leis não estão sujeitas, vamos dizer assim, né, como nós falamos de jogo, a probabilidade, as chances menores ou maiores, não. Se semearmos o bem, colheremos o bem. Iremos evoluir, iremos crescer. Isso é inevitável. Agora, se semearmos o mal, aí sim nós vamos ficar sujeitos à probabilidade humana. Como Emmanuel falou antes, a instabilidade do solo, a instabilidade da humanidade, não é? Então, semear, como diz muito bem Emmanuel, e alguns teólogos também nos diz, é um investimento que nós fazemos por espírito, em qualquer reino, em qualquer morada, em qualquer solo, não é? Agora, a curto, médio e longo prazo. Isso vai depender de nós, dos nossos esforços, do nosso empenho, não é? Porque há um aforismo perfeito que eu concordo com ele. Tudo, né? Tudo é consequência do que fazemos e daquilo em que nós nos tornamos, não é? Então, o que nós devemos entender isso? Na justiça divina, não é? Não existe punição, mas corrigenda. Tudo aqui é a pedagogia de Deus divina agindo em nós para que nós possamos nos corrigir, não para nos condenar, não é? A colheita, porque nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos, não é? Por quê? Nem tudo é karma, como diz Emmanuel. Nem tudo é karma, mas tudo é escolha. Haroldo Dutra Dias sempre fala isso. Ou seja, quem ouve, introjeta, quem ausculta, né? Traz para dentro de si, acolhe e semeia, e ramifica, expande. Agora, os que não ouvem, os que recusam, eles escolhem. Eles escolhem e ficam em dúvida, não sabem distinguir de que maneira expandir essa semente e nem expandir ela dentro de si mesmo, se tornando um solo fértil, né? Segue Emmanuel, olha, a semeadura prejudicada condicionou-os à chamada morte do pecado. Atravessam os dias resgatando débitos. Por quê? Morte do pecado. Nós ficamos presos aos condicionamentos dos dogmas, dos preceitos e dos tempos religiosos.
Raul Teixeira tem outra frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que nós temos que aprender que crescer não é sinônimo de evoluir. Crescer é ficar maior. Evoluir é ficar melhor. É mudar, é transformar o nosso modo de ser. Não é? Prossegue Emmanuel. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável, não é? Então, a existência deles constitui, olha, largo círculo vicioso, porque o mal se enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas, não é? Então, o que nós podemos entender aqui? Semear, nós temos que aprender, nós temos que semear com discernimento e receber essa semente também com discernimento. Por quê? Ela vai melhorar em nós e no outro, não é? Esse acolhimento, o acolhimento da semente, ou seja, no solo transformado, não no solo prejudicado. Então nós vamos fazer o quê? Vitalizar a raiz, fortificar a raiz em nós e no nosso semelhante. E aí não vai haver o quê? A resistência do solo pedregoso, rochoso, que era a mente dos nossos irmãos fariseus, saduceus, doutores da lei, e nós, até hoje, que ainda somos solo pedregoso, recalcitrantes, corações endurecidos, não é? Ou seja, porque no nosso dia a dia, na circunstância da vida, nesse trânsito, desse processo de reencarnação das nossas paixões, quando nós repetimos essas lições, ou seja, porque o teste do nosso plantio, ou de como nós recebemos essa semente, eles vão advir com o tempo, é inevitável. E nós vamos ser testados nesse plantio, não é? Então, olha, somente o bem, não há outro mecanismo, né? Pode conferir o galardão da liberdade, de suprema, o galardão da liberdade de suprema, representando a chave única, capaz de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Ou seja, isso, a chave é o Evangelho, a semente é o Evangelho. Está nos seus ensinamentos, nos seus princípios, na sua ética, nos seus princípios transformadores do comportamento humano, nos preceitos divinos que Jesus trouxe para nós. Ou seja, não está na letra nem nos templos. Está no seu conteúdo. Isso vai se verificar nas nossas ações e nas nossas atitudes, né? Então, é o ensinamento de Jesus que vai trazer essa transformação, não é? Ou seja, nele, no Cristo, no Evangelho, nos seus ensinos, na sua palavra, porque ele é que semeia, né? Nele nós vamos descobrir o significado, né, da magnitude, a dimensão do Cristo para a humanidade, o significado de Jesus para a humanidade, para todos nós. Prossegue, Emmanuel. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, a cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão, é inevitável, juntos de nós, não em outras moradas mais evoluídas ou em outros solos que já são férteis e que receberam. A consequência vai ser em nós mesmos, naqueles que nós relacionamos. É só ver como nós estamos vivendo hoje. Qual a média do bem e do mal em nossas relações, não é? E dos interesses humanos, de conformidades com as leis que regem a vida. É inevitável isso, não é? Então, porque é nesse processo das circunstâncias da vida, do dia a dia, de lição em lição, é que nós vamos vendo, nesse processo ele é velado e desvelado conforme a semeadura, conforme ela vai se ramificando, conforme ela vai se expandindo, não é? Não é só a eficácia intelectual ou o modo de passar. Por isso que nós temos que repetir, tem que haver uma disposição interna para que ela se torne fecunda, não é? Então, para que nós possamos encerrar isso, ali no livro 3º do Livro dos Espíritos, onde está as leis naturais, as leis divinas, as leis morais, ali da questão 614 a 648, ali tem uma síntese muito bem que nós podemos entender isso. Tudo é regido pelas leis divinas. Essas não dependem da ação ou da vontade humana. Então a semeadura, ela é ininterrupta, ela não para por causa da vontade e do desejo do homem. Ela é inevitável. O que pode trazer, se nós não recebermos essa semeadura, que é a palavra do Cristo, é nós termos essa vida difícil, cada vez mais difícil, de vivermos uns com os outros, não é? Ela é inevitável, ou seja, a semente, que é a palavra do Cristo, ela precisa ser semeada, disseminada nesse plano da terra que nós vivemos, para quê?
para que nós possamos então espiritualmente verticalizar a nossa direção para o plano espiritual, né? Então, ela precisa ramificar aonde? Nos nossos corações, nos corações humanos. As folhas, quando ela se dissemina, elas são grandes, para que possamos nós o quê? Nos aninharmos, né? Sermos acolhidos pelo Evangelho do Cristo e também nos tornarmos semeadores. Nós não podemos resistir nesse processo. Quanto mais nós resistirmos, as consequências serão mais difíceis nesse processo de transformação. Porque toda semente está em potência. O Evangelho, a palavra do Cristo, está em potência no nosso interior. Ele precisa se tornar ato nas nossas ações, não é? As provisões, Deus a todo momento não nos deixa faltar nada, nenhuma provisão. Todas as suas provisões excedem a todas as provisões humanas do mundo material, a todas as nossas potencialidades, não é? Tudo vai além, não é? Com a semente do Evangelho, não é? Nós temos o exemplo dos apóstolos. Eram homens simples, um grupo pequeno de discípulos que se tornaram o quê? De homens muito simples que se tornaram o quê? O maior de todos os arbustos. Porque aqueles que aceitaram como eles, que deram continuidade como proclamadores, anunciadores do Evangelho, expandiram, ramificaram por todo o orbe a semente que é a palavra de Jesus, não é? Então, as leis naturais, nós entendemos bem, ela é a diretriz. Que solo que torna prejudicado? O solo que se distancia dela, não é? Das leis, que ele se afasta dela, porque ela é imutável como o próprio Deus, não é? Então, todos podem conhecer, como diz Kardec, mas nem todos a compreendem perfeitamente. Os que melhor podem compreender são os homens de bem, os homens que praticam o bem. Leiam lá no capítulo 17, o homem de bem. Se nós seguirmos, entendermos aquele modo de proceder, nós vamos então ser também bons semeadores. Para encerrar, nós vamos encerrar com Paulo, que ele foi aquele que ramificou, que expandiu, que semeou indistintamente a palavra do Cristo para todos, não é? Então ele encerrando em Gálatas 6:22, que Paulo diz lá bem claro, as ações do instinto, elas são manifestas por si mesmo. São todas as ações vinculadas a preceitos e a fundamentos negativos. Né? São solos que recusam. Agora, o fruto do Espírito é amor, alegria, é paz, é modéstia, é autodomínio. Contra isso não há lei. Contra o bem, contra o amor não há lei. Então segue Paulo, olha, o que alguém semeia, isso mesmo colherá. É lei, é princípio, né? Quem semeia para o bem, para o instinto, colherá a corrupção. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu devido tempo colheremos sem fadiga, sem cansaço. Esse processo de recrudescimento, de repetição de sofrimento, a cada encarnação nós não evoluímos, nós estagnamos, nós temos então a morte espiritual, não é? Isso nos traz sofrimento. E é assim que nós devemos seguir. Muito obrigado, meus amigos. Tenham todos uma boa semana, muita paz e muita luz em seus corações e em seus familiares. Que a paz do Cristo esteja conosco.